Isso, americano. Deu um chute lá. O Santos Dumont, Tudo bom? No final dos anos 90, Usinas federais da... eu queria que você então contasse a história do projeto em Natal. Sim. E as lições que se pode tirar para a montagem de uma política científico-tecnológica de âmbito nacional. Muito legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para a gente conversar, é um grande prazer. Na realidade, o Projeto Natal começa em novembro de 2002, né, com a ideia, eu estava nos Estados Unidos já há algum tempo, 14 anos, né, e naquele instante, quando houve a nova eleição presidencial, né, e o presidente Lula foi eleito, eu cheguei à conclusão que era o momento de trazer para o Brasil alguma ideia diferente de fazer ciência. Não a ideia linear, né, a cópia do modelo americano, europeu, que a gente tradicionalmente implantou aqui, né, desde o começo do século XX. Né? E aí eu trouxe essa noção de que a ciência poderia ser um grande alavancador de transformação social do Brasil. Praticamente ou objetivamente usando o método científico, que é a base de qualquer trabalho científico, né, como arcabouço de um projeto educacional. Um projeto educacional que, desde aquele instante, como neurocientista, eu sabia que para você permitir que as crianças, qualquer ser humano atinja a sua plenitude de felicidade e conhecimento, né, você precisa ter uma formação do cérebro adequada. E tudo isso depende de um pré-natal das mães adequado, porque como a gente viu com o Zika agora, recentemente, né, qualquer problema no pré-natal é praticamente irreversível, não há método educacional. Né? E foi aqui eu bolei a ideia de casar um projeto educacional que teria o método científico como uma base, né? E o modelo humanístico também, casado ali, mas casar esse projeto com um projeto de atendimento das mães da região. E quando eu despenquei no Rio Grande do Norte, conheci Macaíba e descobri que na época, além dos índices de desenvolvimento humano serem os piores do Rio Grande do Norte e piores do Nordeste, 90 mulheres morriam por cada 100 mil partos, o que é um dos índices mais altos do Brasil. Para você ter uma ideia, é quase 20 vezes o índice de São Paulo. E a ONU preconiza 5 a 6 óbitos por cada 100 mil, como, né, nós estávamos com 90 na região. Né? Basicamente, ficar grávida era risco de morte na periferia de Natal. Né? Então nós começamos a criar esse triângulo: ciência, saúde materno-infantil e educação a partir da saúde da mãe e da criança. E começamos a construir. Esse livro aqui, Meio de Macaíba, conta essa história de como foi chegar na periferia de Natal, ninguém sabe o que ciência é, né? Ninguém nunca ouviu falar, e tentar demonstrar que todos nós fazemos ciência no nosso dia a dia, no momento que a gente busca estudar causas e efeitos e construir conhecimento. Né? Vocês ficavam no pré-natal ou continuava o acompanhamento das crianças? Então, nós continuamos o acompanhamento até a puericultura, né? Nos primeiros anos de vida nós montamos um grupo de pediatria, junto com o grupo de aconselhamento genético, o laboratório de ultrassonografia, o laboratório de análises clínicas, tudo de graça. Porque, por exemplo, você chegava no Nordeste, pedia um exame de HIV de uma mãe, levava 8 meses para ficar pronto. Só que a mulher já deu à luz, né? Então agora nós fazemos isso tudo em loco, né? E nesses 15 anos nós fomos montando uma infraestrutura, laboratórios de pesquisa, montamos esse Centro de Saúde Materna Infantil, que hoje é um centro de referência do Nordeste, não só do Rio Grande do Norte, atende 12 mil consultas por ano, são mais de 60 mil mães que já foram, né, atendidas. O desenvolvimento do cérebro é possível através de equipamentos medir ou testes? Você consegue hoje até fazer imagens intrauterinas, né? E você tem eu tenho vários amigos meus, por exemplo, que trabalham com novas tecnologias para tentar até tentativas de medida do campo magnético do cérebro do feto. Mas se você pega uma criança que tem estímulos aí desde cedo, uma que não tem estímulos, é possível aferir isso aí? Você consegue, dá para ver várias coisas, né? E, por exemplo, hoje em dia tem um movimento muito grande nos Estados Unidos para estudar o autismo, porque os índices do autismo estão aumentando dramaticamente. São números assim inacreditáveis. E o autismo é uma doença do desenvolvimento do cérebro. E nós já temos medidas
do que está acontecendo. Onde que, por exemplo, as grandes vias neurais que comunicam diferentes partes do cérebro, elas estão atrofiadas no autismo. Então, a falta de comportamentos sociais, o distúrbio de linguagem, o comportamento obsessivo compulsivo, a gente consegue já ter uma ideia do porquê. E as causas? As causas ainda não são claras, né? Ainda ninguém tem uma fundamentação. Todo dia tem um estudo sugerindo uma nova causa, então é muito difícil de avaliar. E com esse diagnóstico aí, tem tratamentos que permitem? Tem tratamentos comportamentais até hoje, né? Tentativas de terapias comportamentais. Eu estou trabalhando, por exemplo, uma nova linha de pesquisa, um tratamento neurofisiológico, que nunca foi tentado, eletromagnético. Então, mas é uma coisa muito nova, que eu ainda nem publiquei os primeiros resultados. E em relação à síndrome de Down, tem algo também? Tem muita coisa, paralisia cerebral, né? O desenvolvimento intrauterino é a chave. Os finlandeses, eu conto no livro, fizeram o maior estudo de distúrbios de aprendizado do mundo, né, no país inteiro. E descobriram que a taxa no início dos anos da primeira série é por volta de 20%. 20% dos alunos finlandeses tinham algum distúrbio de aprendizado. Ao longo dos primeiros 8 anos, na realidade os 9 anos, na Finlândia são os 9 anos, eles conseguem diminuir para metade. Eles reduzem em 50% esses distúrbios com técnicas comportamentais, técnicas de adaptação, porque o modelo finlandês, a gente foi descobrir depois, é muito semelhante do modelo que a gente implementou em Natal. Aliás, foi uma coisa, os finlandeses estão vindo estudar a gente agora. Quer dizer, é muito difícil os brasileiros saberem o que está acontecendo lá em Natal, mas os finlandeses, a Universidade de Helsinki descobriu o que nós estávamos fazendo e o pessoal está vindo porque eles estão maravilhados com esse casamento com o pré-natal, porque eles não fizeram isso lá. E, por exemplo, nossas escolas, nós criamos o primeiro curso de tempo integral do Nordeste em 2003, nós bolamos isso, porque a criança vai no primeiro período do dia na escola pública e no segundo na nossa escola. E quando você fala em casar ciência, vocês fazem, digamos, criam um ambiente ideal e estudam os efeitos? Isso, e nós estamos fazendo neurociência pura também. E no campus do cérebro, que nós estamos tentando inaugurar, né? O centro de pesquisa de neurociência fica do lado da escola. E o refeitório vai ser comum. Então os cientistas vão estar almoçando junto com as crianças da escola. Ou seja, aquele ambiente de criatividade, de produção de conhecimento vai ficar... Eles estimulam também a criança a serem futuros cientistas. Nós damos oportunidades, a gente não força ninguém. Mas nós temos um programa do Jovem Cientista, porque nós começamos a descobrir que por volta de 10% dos nossos alunos tinham um talento para matemática e para ciência impressionante, sem nunca terem estudado nada. Mas como a escola é toda prática, não tem aula teórica, é tudo feito em laboratórios de química, física, biologia, robótica, geografia, história, português, é tudo em laboratório. E é tudo interativo. E o aluno é protagonista, ele não está recebendo a verdade. Ele está descobrindo a melhor aproximação da verdade através... né? Transportando para uma política nacional, eu fui outro dia numa feira de ciência aqui no Colégio de São Paulo, fiquei impressionado com o que a criançada, desde ciências sociais até equipamentos, aparelhos, inclusive a cabeça deles está ligada aos aplicativos. Agora, como transformar, digamos, todo esse potencial numa política científica tecnológica nacional? É o que eu conto aqui no livro, né? Eu conto a história dos Estados Unidos, como os Estados Unidos optou, diferente da Inglaterra, como foi o modelo americano, de disseminação pelo território inteiro do país. Né? Por exemplo, hoje uma criança americana que está no meio do Arkansas, Minnesota, não interessa, Alasca, ela está a poucos quilômetros de algum lugar onde ela pode fazer ciência. Um high school, né? Uma escola de ensino médio, ou um museu de ciência, ou coisa. Eu acredito que o único modelo factível no mundo do século XXI é você encadear o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria e Comércio. Isso é uma cadeia completa, que você não tem como dissociar isso mais. Então, na realidade, num país moderno, no Brasil, que eu sonho ainda ver, né, que a gente está vendo, mas que foi interrompido aí. Nós vamos chegar lá. Vamos, não tenho a menor dúvida. Por exemplo, eu selecionei 12 a 15 áreas de alto risco de desenvolvimento humano no Brasil para clonar o Projeto Natal. Vai Jequitinhonha, vai Paranapanema,
a fronteira do Brasil com a Colômbia no Amazonas, a região norte lá, perto das Guianas, regiões de extrema pobreza, onde projetos como nós poderiam alavancar o desenvolvimento social e econômico da região. Então, o que eu fiz? Eu selecionei as 15 áreas consideradas vitais da ciência mundial para o futuro desse século. Como é que se atrai cientista para lá? Então, o cientista é atraído pela missão. Pelo laboratório, pelas condições de trabalho que nós estamos conseguindo prover, né? Nós estamos conseguindo prover salários dignos, melhores até do que as federais, condições de trabalho e uma missão, né? Porque esses cientistas veem que o trabalho deles não é só o trabalho deles do laboratório, ele está influenciando esse projeto que eu mencionei do Cientista do Futuro. A gente pega essas crianças na escola, nas 3 escolas que nós temos agora, 2 no Rio Grande do Norte e uma na Bahia, e estamos abrindo uma em Caxias, no Maranhão, em parceria com o governo do Maranhão. E essas crianças vão para os laboratórios do Instituto. Elas vão trabalhar no laboratório, registrando neurônio, olhando no microscópio. E de repente, essas crianças começam a virar autor de trabalho antes de entrar na universidade. Trabalho científico internacional. E, quer dizer, muda a cabeça dessa criança. Então, como a minha diretora Dora Montenegro fala sempre, que está lá há 10 anos já, ela fala o seguinte: as crianças chegavam aqui, quando elas iam falar conosco, professores, elas olhavam para o chão, porque elas não tinham coragem de encarar um adulto. Hoje, essas crianças olham no teu olho. E você fala alguma coisa que elas não concordam, elas discordam. Colegas, aquela foto aqui em São Paulo daquela aluna da escola estadual com o dedo do nariz do pé, é um marco, Eu levei, na época, o presidente do Senado, que era do Rio Grande do Norte, o Garibaldi, né? Levei numa assembleia dos nossos alunos. E ele chegou lá achando que eles esnobaram, que ele ia ser grande. Saiu de lá completamente molhado, porque a molecada foi pra cima. A molecada chegava e falava: pô, o senhor prometeu esgoto aqui na minha vizinhança, Felipe Camarão, não tem esgoto, passou 4 anos, e aí? O senhor vem aqui pedir voto agora? Como que é isso? Mas você está comentando um pouquinho antes de a gente conversar sobre a dificuldade que tem com a baixa autoestima do estudante brasileiro aqui. Você discorresse um pouquinho sobre isso. Veja, quando a gente começou, quando eu comecei a voltar para o Brasil em 2002, mais regularmente, né, depois de 14 anos sem vir para cá quase, eu fiquei muito chocado, porque eu ia nas universidades, na época, os alunos chegavam e falavam: não, mas eu quero fazer só um trabalhinho assim, para que eu consiga fazer um doutoradozinho, ser promovido na carreira acadêmica. Eu falei: não, você não pode simplesmente querer copiar alguma coisa, você tem que tentar algo. Não, mas fazer algo novo aqui, inédito, não tem como, não é impossível. Era um sentimento de falta de autoestima, de competência, que começou, na minha opinião, a ser revertido dramaticamente com Ciência Sem Fronteira. Porque eu comecei a encontrar brasileiros e brasileiras nos cantos do mundo. Eu ia à palestra, né? Eu ia dar palestra, de repente estava numa Vitória, tinha 5 meninos do Brasil, ou 10. Cheguei a dar uma palestra na Harvard há 1 ano e meio atrás, Faculdade de Medicina, tinha 30 brasileiros no auditório. Pelo Ciência Sem Fronteira. Eu cheguei no meio do Canadá, em Calgary, próximo de Calgary, uma cidadezinha pequena que tem uma universidade muito interessante, tinha um brasileiro do Acre estudando ali. Então, quando eu vi esse negócio, era de uma emoção, porque essa criançada tinha se libertado do complexo de vira-lata. E eles estavam lá, física nuclear, o cara na Harvard trabalhando com stem cells, e tudo. Veja, foram 108 mil bolsas. E o pessoal saiu daqui, e 2 coisas fundamentais. Primeiro, viram que eles eram competentes para fazer o que eles queriam. Isso não é nenhum. A ciência brasileira tem um nível muito bom. Segundo, eles viram que a ciência brasileira, a forma como ela está estruturada, altamente hierarquizada, altamente corporativista, com os cardeais da ciência brasileira tendo reserva de mercado para os seus projetos. Lembra, o CNPq aqui no Brasil ainda tem um ranking de cientista A, B, C, isso não existe, é um lugar do mundo. E publiquei um trabalho alguns anos atrás, o pessoal ficou louco comigo, porque eu falei: olha, vocês têm um ranking, uma fórmula para dizer quem é um A, um 2B. Quando eu joguei o currículo do Einstein na fórmula, ele não entra nem no C. Agora, se o Einstein não pode entrar no 1A do CNPq, a culpa não é do Einstein. Eu acho que a fórmula aqui não está muito boa. Nem o Darwin entrava também. Aí o pessoal ficou meio chateado, mas é a pura verdade. Porque tem, por exemplo, tem projetos no Brasil que só professor titular 1A pode concorrer. Sendo que nos Estados Unidos, o cara tem um doutorado,
ele concorre com onde for, em qualquer domínio de qualquer projeto do governo americano, né, o cara pode concorrer. Então esse é um dos pontos que teria que ser corrigido. Isso, mas essa moçada que foi para o exterior viu que lá fora não é assim. E eles se deram conta que eles têm o direito de voltar para as universidades federais, porque veja, o cara recebe um doutorado aqui, em alguns lugares do Brasil eu ouço, o cara não pode ser orientador. A chancela para ele ser orientador é moeda de troca. Para ele trabalhar que nem um louco nos cursos que ninguém quer dar, ou no trabalho que ninguém quer fazer, até que ele receba. Sempre nos Estados Unidos, você tem um doutorado, você é contratado para a universidade, você é orientador na hora. Não tem nenhuma qualificação para ser. Se você tem um PhD, você pode orientar, né, um doutorado, né? Então, esses meninos foram para fora e eles vão trazer, eles vão arejar toda a dinâmica de produção científica aqui, né? Só que para isso eles têm que voltar, né? As normas federais aí, elas criaram um clima novo? Elas criaram, eu fui conhecer várias, inclusive uma das experiências mais emocionantes que eu tive na minha carreira foi dar aula em Macapá, na Universidade Federal do Amapá. Olha só. E foi emocionante, porque eles estão construindo a faculdade de medicina do nada. A Tânia Bacelar, que é a maior especialista em desenvolvimento regional, Sim. disse que as universidades e institutos federais tiveram um papel mais relevante na descentralização que Bolsa Família. Sim, e foi um dos pontos do nosso projeto, né? Isso, foi criar uma isso. descentralização da produção científica. E nós fomos, como você sabe, atacados ferozmente pela elite aqui científica do sudeste brasileiro, porque era jogar dinheiro fora e fazer ciência na periferia de Natal. Esse era o argumento, imagine. Sendo que, quando você olha agora as notas que saíram do PISA, né? Quando você pega os alunos que são dos IFETs, dos institutos federais, a performance deles é melhor do que a Coreia do Sul. Olha, eles estão um ponto acima do que a Coreia do Sul. Tá brincando. Quando você faz a média do Brasil todo, aí sim o Brasil cai lá para a 67ª posição. Mas se você só usar os dados dos institutos federais, Olha só, prova-se que é possível. Eu tenho conhecidos que foram estudar lá fora, etc. O que eles dizem é que até pelas próprias condições aqui no Brasil, diz que a flexibilidade do cientista brasileiro é imbatível. Não, isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei no laboratório em 88, do meu chefe americano, um dia o John, que era um fenomenal, chegou para mim na Filadélfia, chegou e falou: eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: fala, John. Tava tudo com medo, né? Porque o cara famoso pra caramba vem conversar comigo num domingo, né? Falei: você está me economizando $50 mil por ano porque você reusa a seringa, você faz o instrumento, Aí ele falou para mim: eu estou adorando, mas veja, você pode gastar dinheiro, não se preocupa, pode gastar quando você quiser, o laboratório é seu. Mas ele ficou fascinado porque eu recuperava as ferramentas, ia lá, limpava sei lá o que, para não gastar. Fala um pouquinho da sua carreira. Você se formou em medicina. Aqui, a 1 quilômetro, aqui na Faculdade de Medicina. Fiz doutorado em fisiologia na USP. Logo em seguida, acho que fui um dos primeiros a fazer doutorado direto. Né, porque o meu orientador... sobre mestrado? Não, foi uma loucura. O meu orientador, o Dr. César Timaria, que era um dos fundadores da neurociência brasileira, né? Chegou no comitê e falou: pô, o moço está estudando comigo desde 83. 83 não, 81. Qual é o ponto dele fazer um mestrado? Ele já tem trabalho publicado, ele já tem citação, né? E aí eles me permitiram fazer na fisiologia e biofísica. Mas daí em 88 eu fui embora, né? Fui para Filadélfia trabalhar com esse cara, o John Champion, que queria fazer exatamente o que eu queria, mas ele não conseguia achar nenhum estudante que aceitasse a loucura, porque na época ninguém fazia, que era... O dogma da neurociência na época era o neurônio único. Então todo mundo registrava a atividade elétrica de um único neurônio. Só que eu e o John fomos dos primeiros a propor, baseados em caras que tinham escrito coisas teóricas, mas veja, não tem sentido. Nós temos 86 bilhões de neurônios na mente, no cérebro humano. O sistema funciona como um sistema distribuído. O neurônio único não interessa, é um ente estatístico. Nós precisamos estudar circuitos com milhares de neurônios. E ele e eu fomos muito combatidos na época, porque era quebrar um paradigma de 70 anos. Só que quando nós publicamos o primeiro trabalho nosso, foi na Nature, de cara. Olha só. Com 48 neurônios. E o pessoal explodiu, né? Foi uma coisa assim, porque nós provamos que era factível. Eu tenho um conhecido aqui, um jovem que foi para a Indiana, Sim. e daí ganhou até um prêmio lá,
fazendo estudos com o cérebro das moscas. Isso, a drosófila, que é um modelo muito usado, né, de invertebrados. Né? Olha só. Nós começamos a trabalhar em ratos, mas quando nós estávamos trabalhando, quando eu fui para Duke em 93, eu consegui um emprego, mas só mudei em 94, eu estou até hoje, né, 24 anos depois, eu e o John descobrimos essa possibilidade de ligar cérebros a máquinas. Olha só. Para estudar, veja, com um ratinho, 48 neurônios, para estudar como o ratinho, usando só a atividade elétrica do cérebro, controlaria um braço robótico para ir pegar água e trazer água para ele beber. Então ele não se mexia, ele só imaginava a trajetória, o braço robótico ia lá, capturava uma gota d'água e trazia para ele beber. Esse foi outro trabalho na Nature nosso, Nature Neuroscience. 22 anos depois estamos aqui, ó. O ser humano usando a mesma coisa para andar. Então, só para entender a questão brasileira, você está lá com as condições Sim. das universidades norte-americanas, com Que toda estão em crise, hein? É importante que a gente fale isso. É a maior crise fiscal da história acadêmica americana desde a Segunda Guerra Mundial. Inclusive passaram a rejeitar até alunos brasileiros lá para não competir com os alunos americanos. E estão rejeitando alunos do mundo inteiro, porque não tem dinheiro. A contração fiscal que o Obama fez, por incrível que pareça, é contraproducente, né? É a maior das últimas décadas. Então hoje o sistema de financiamento americano está numa crise violenta. Você vem para Natal. Sim. Quais a gente sabe que do ponto de vista teórico aí você tem as informações científicas circulando, ainda mais com internet e tudo mais. Mas do ponto de vista de condições tecnológicas e tudo, o que o Brasil tinha, o que faltava no Brasil para poder desenvolver aqui a mesma coisa? Como eu conto no livro, faltavam várias coisas, né? Mas os 3 pontos principais primeiro, uma cultura científica, que é aceita pela sociedade como uma das vigas centrais do desenvolvimento do projeto de nação. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, desde a Segunda Guerra Mundial, quando um cara muito influente, que foi o diretor do projeto Manhattan, Vannevar Bush, que inventou o primeiro computador analógico para cálculo diferencial, convenceu o Franklin Delano Roosevelt a criar um financiamento público contínuo. Os Estados Unidos investiu até recentemente, em média, 5% do PIB. Tá? Então o Brasil, nos números que eu revi até 2014 para o livro, a nossa média mais alta, que foi em 2013, da história, foi 1,16% do PIB. Então o primeiro é esse. É uma cultura, o brasileiro, por exemplo, as pessoas às vezes me escrevem e falam, pô, mas vocês cientistas usam dinheiro público. No mundo inteiro é assim. Porque eu contei ontem na minha palestra, segunda-feira, os telefones celulares. A história da ciência da computação não existiria sem o investimento do Departamento de Defesa americano desde a Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Defesa americano criou as condições para a ciência da computação desembocar no iPhone, na internet, tudo veio do investimento público americano e de defesa. Né? Então, vamos pulando um pouquinho. Aqui, você tem os laboratórios da Marinha, Exército. Sim. Até algum tempo atrás, é muito ativo. Você chegou a Não, eu conheci tudo. Eu fui na base de Alcântara, fiquei impressionadíssimo, maravilhado. Conversei com o diretor, né, o chefe da base, que é um coronel da aeronáutica que me impressionou de uma maneira, doutorado no ITA, né, foi para o MIT, quer dizer, os assets humanos nós temos. Nós não temos um número significativo. Tem um gráfico aqui no livro muito importante que no eixo X é o investimento per capita do PIB em ciência, no eixo Y é o número de cientistas por 1 milhão de empregos. E quando você cruza as duas informações, você vê que a China, 30 anos atrás, estava aqui. Ela saiu para chegar perto dos Estados Unidos. E nós ficamos na nossa posição. O nosso incremento do PIB aumentou um pouquinho. Mas a formação de cientistas só foi começar a aumentar na última década. Então nós temos um número muito baixo de cientistas por habitante. Né? Só que assim, se você junta, os 3 pilares são esses, é uma cultura científica que envolve o reconhecimento da sociedade, que a ciência é fundamental, e o reconhecimento do Estado, né, que o investimento em ciência é essencial para um projeto de nação. 2, o modelo educacional, onde a ciência faz parte da atividade educacional desde as primeiras séries, você não tem que esperar até o colegial para aprender ciência. E 3, evidentemente, é a visão estratégica do que a ciência vai contribuir para o país. Porque o nosso grande drama
é que nós temos grandes laboratórios, um número muito grande de cientistas, mas nós não temos uma coordenação que transforme esse conhecimento acumulado num conhecimento útil para a nação. Então, ontem me perguntaram na palestra na PUC, na segunda-feira me perguntaram, mas por que os cientistas não falam com a população? Ou por que a população não conhece os cientistas? Porque não existe esse casamento. A mídia, quando cobra, é só para curiosidades. Aí. Não, e veja, nosso projeto da Copa do Mundo, nós trouxemos um projeto com 150 pessoas do mundo inteiro, os melhores cientistas computacionais, roboticistas, largaram tudo para trabalhar aqui pela beleza do projeto. Nós fomos massacrados aqui em São Paulo. Que coisa, né? Nós fomos massacrados, porque a Copa não podia dar certo, né? É isso. Então tudo associado à Copa não podia dar certo. Nós estávamos tentando fazer alguém andar, e fizemos, né, pacientes com 10 anos de paralisia, chutar a bola e tal, e nós éramos massacrados diariamente. Não vale a pena, é muito dinheiro, mas quem fazia isso no Brasil? Os americanos já fizeram, os japoneses já fizeram, e não tinham feito. Que coisa. Tanto é que o governo japonês, eu soube agora, um ano atrás, vai repetir a nossa demonstração nas Olimpíadas de Tóquio. Já criaram um comitê para ter uma demonstração de robótica, nos mesmos termos que o nosso, com todo o apoio da sociedade japonesa. Os japoneses estão maravilhados, estão criando clubes de criança, estão, né? A gente está numa fase em que o futuro, que chegou um momento que a gente achou que estava mais próximo aí, nós estamos hoje numa fase de desmonte de tudo aqui. Qual é a sua percepção sobre o... Eu posso até te dar a minha, mas também a percepção do Brasil lá fora, porque como eu viajo muito, né, as pessoas estão perplexas. A comunidade científica internacional que eu frequento, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eu voltei de Berlim agora, 2 semanas, e o pessoal vira para mim e fala, o que está acontecendo? O Brasil era a nossa esperança, a gente tinha a sensação que o Brasil estava construindo uma sociedade mais justa, apostando no ser humano, no crescimento do ser humano. Meus amigos que são neurocientistas do mundo todo receberam estudantes brasileiros, né, nos seus laboratórios. Né? A visão de perplexidade, esse é o primeiro ponto. O segundo é de uma total surpresa com a falta da reação, né, da sociedade brasileira com o desmonte dos meios de produção, a indústria nacional. Por exemplo, o projeto submarino atômico, né, que é um projeto de soberania, né, se eu não me engano está parado. Né, a indústria naval, destruída. Eu fui na Coreia recentemente, né, Coreia do Sul, e há vários anos atrás, junto com o John, eu fiz um tour de 1 mês de palestras pela Coreia, e eu visitei os estaleiros, em Ulsan, eu fui ver os estaleiros, que eram gigantescos. Anos atrás, eu voltei à Coreia, 3 anos atrás, conversando com os coreanos lá, porque eu gostei muito de conhecer, eles falaram, nós estamos muito preocupados, porque o Brasil está começando a competir conosco. Veja só o ponto onde nós estamos chegando, porque como a Petrobras era um mercado garantido para... tinha um processo de aprendizado que estava rápido. Isso, e você tinha um mercado. Isso, porque você fazia a plataforma, você tinha uma venda garantida, que os coreanos não tinham. E os coreanos começaram a sentir o baque. Né? E, de repente, eu chego aqui alguns meses atrás, né, no ano passado, e começo a ver o desmonte da indústria naval. Né? E eu não entendi nada. Eu comecei a pensar, como é que alguém pode imaginar que vale a pena desmontar uma indústria que emprega centenas de milhares de pessoas no seu pico, né? A troco do quê? Não é possível que exista uma ideologia que justifique, né, você destruir um parque industrial. É tudo por ideologia. E é tudo por uma visão. E a mesma coisa, né? Por exemplo, quando eu encontro pessoas fora do Brasil, brasileiros vêm conversar comigo e tal, falar da minha visão do Brasil, política e tal, e falam da Petrobras, eu falo, vocês não estão entendendo, a Petrobras é a vítima. Nós não podemos culpar uma empresa que é um bastião da indústria brasileira e que emprega um número enorme de pessoas. A parte de tecnologia dela, com todas essas parcerias, o SEMPS, né? Toda a tecnologia acumulada de exploração profunda, né? E veja, eu dei palestras na NASA, dei palestras em vários lugares dos Estados Unidos. Toda vez que eu falava da Petrobras, o pessoal, olha, a gente respeita os engenheiros, geólogos da Petrobras, porque os caras que fizeram lá no pré-sal é algo do outro mundo.
E fora do Brasil, quando eu sigo muito essas notícias de energia, né, tal, você vê lá, recorde mensal de produção de petróleo do pré-sal, só sobe a linha. Né? Então as pessoas não conseguem interpretar um gráfico. E esse é um problema da educação básica, educação crítica cidadã, né? A pessoa tinha que pegar um gráfico e entender quando a reta está subindo, é porque a produção está aumentando. Né? Então como é que você pode, na Noruega, por exemplo, outro dia encontrei uns amigos meus da Escandinávia e o pessoal falou, né, a Noruega pegou o dinheiro do petróleo, criou um fundo soberano, né, da nação norueguesa e não toca no dinheiro, só o que rende é usado para, né, melhorar as condições sociais. Isso. Aí eu virei para um amigo meu e falei, a estimativa do pré-sal é de 100 bilhões de barris de petróleo. Vamos colocar aí o barril a 100 dólares né, o barril, nós temos 10 trilhões. É 2/3 do PIB americano, de um ano. Aí o cara virou e falou, vocês estão entregando isso, não dá para entender. Como é que, se você chegar na Noruega e falar que a Noruega vai abrir o fundo soberano deles, o povo norueguês sai na rua e cerca o parlamento e não deixa acontecer nada. Né? Mas aqui nós estamos basicamente vendendo, né, o nosso futuro a preço de liquidação. Né? Como outro cara falou americano, é o Black Friday da Petrobras. Né? Você vai lá e liquida os assets. E eu não sou administrador, não entendo nada de economia e administração, mas eu não consigo entender uma administração cuja única missão principal é vender assets. Não existe, isso não existe. Isso não existe, né? Isso não existe. Foram cometidos erros lá, trocar um grau de endividamento, mas o que você tem que fazer é pegar os ativos lá e fazer a valorização. Fazer a valorização dos ativos, né? O desmonte que estão fazendo a título de recuperar a Petrobras, isso não existe. Eu nunca vi isso. É como, você tem uma reserva, como nós falamos, 100 bilhões no mínimo. As suas reservas são assets, né? Claro. Você pode renegociar sua dívida baseada no que você tem ali, né? Mas claro. Eu sou neurocientista matéria, eu sei isso. Né? Então, num determinado momento, quando se percebeu o desequilíbrio financeiro da Petrobras, a própria Dilma lá alocou um bloco lá, passou para a Petrobras e isso é capitalização. Sim. Mas aí essa visão entreguista aí. O que mais me preocupa, aliás, é um livro que eu estou terminando de escrever, um livro de neurociência agora, onde eu falo que um dos grandes dramas, porque na área de inteligência artificial, as pessoas estão tentando vender o peixe, que a mente humana é computável. Que você pode reproduzir a mente humana em sistemas digitais. E o que não é verdade. É uma balela, é uma visão do Silicon Valley, é quase uma visão religiosa. Deixa eu perguntar uma coisa, sim, sempre me causa muita dúvida de leigo aí, né? Eu lembro uma vez o Kasparov, sim, ele falando, a mente humana o jogador de xadrez, né? Xadrez. Sei. Ele falou, vai ser sempre superior à da máquina porque você tem milhares de alternativas. Isso. Mas a gente tem a intuição. A intuição é uma forma de elaboração de A conhecimento. intuição é não computável. É não computável. O que acontece no xadrez é diferente. O xadrez é um jogo de regras fixas. Ah, tá bem. E a gente chama limitadas. Então você pode. Isso. A única coisa que o computador faz, como ele tem um poder de processamento muito veloz, é mais rápido que o. ele examina todos os cenários e todas as jogadas jamais feitas por todos os grandes mestres. Mas vamos falar da intuição. A intuição, Sim. você tem pessoas aí que têm uma capacidade de prever o futuro fantástica. Desde os analistas políticos até os médios. Até os médios Sim. aí que. O que se passa no. Então, você deve conhecer o Kurt Gödel, né? O Gödel, Sim. que foi o grande logista, matemático e lógico, né? No Sim. Brasil acho que a gente fala lógico, né? Do século XXI. Ele tem um teorema da incompletude, né? Que ele fala, todo sistema formal, vamos lá, um programa de computador, ou aritmética, todas as leis da aritmética, todo sistema formal é incompleto, porque existem verdades, que a gente sabe que é verdade, que o sistema não consegue provar que são verdadeiras. Aí o Gödel fala o seguinte, o que está fora do sistema formal só se resolve pela intuição. Então eu, como neurocientista, estudei isso muito ultimamente. A intuição, ela faz parte de um repertório de ações da mente humana que não são digitais, que não são algorítmicas. Elas são autoassociativas, elas são reflexivas e elas são representadas por informação, um tipo de informação que não é a que foi descoberta pelo Claude Shannon, bits, bytes, né? A informação do canal de transmissão. Ela é uma informação que eu e um colega, um filósofo suíço,
publicamos um paper chamando de informação godeliana, em homenagem ao Gödel. É uma informação analógica, ela é rica em semântica, ela é estatística, ela não é determinística, e ela é o gut feeling. É o cara que, né, ele olha as condições da economia e ele compra a ação que vai explodir. Outro dia, conversando com um psiquiatra, ele disse que na Itália surgiu uma nova ciência, a neuromáquina. Como eles falam? O princípio, ele me explicando, Sim. Uma conversa com um leigo aqui, né? Sim. É que você tem, digamos, a mente humana, você tem uma energia que sai de você, e algumas pessoas têm a capacidade de captar. Então, essa é uma discussão antiga. Essa discussão vem dos anos 20, quando Hans Berger, descobriu o EEG, que é o que a gente usa aqui, inclusive. Ele pôs os eletrodos no couro cabeludo e começou a detectar os sinais elétricos. Mas se você tem sinais elétricos correndo num cabo, que é o nervo, você tem um sinal magnético. Aí as pessoas começaram a falar, isso aí foi um assunto de altas discussões nas escolas psiquiátricas europeias. Freud conversava com um monte de gente, porque na época ninguém conseguia medir o campo magnético do cérebro. Porque a teoria era a seguinte, o campo magnético da Terra está aqui, né? Se o campo magnético do cérebro fosse grande o suficiente, eu poderia radiar para você a informação. Você está aí, eu estou aqui, né? O campo magnético se propaga, ele cai com o quadrado da distância, mas... Só que o campo magnético do cérebro, depois, nos anos 50, ele começou a ser medido, ele é 10 milhões de vezes menor que o campo magnético da Terra. Então não tem como sair nada daqui e propagar para cá. Evidentemente, nós temos outras formas de mapear comportamentos sociais e intenções. Isso chama-se teoria da mente. A coisa que nos diferencia dramaticamente dos nossos primos, grandes macacos e símios, é o grande desenvolvimento da nossa habilidade individual de olhar para um grupo de pessoas e conseguir mapear se essa pessoa é amigo, inimigo, o que ela acha de mim, o que ela acha do outro cara, e estabelecer um mapa das relações sociais. Aliás, o nosso córtex, ele só explodiu de tamanho, ele é linearmente correlacionado com a nossa habilidade de se relacionar a um grupo 3 vezes maior de indivíduos do que os chimpanzés. Então, o córtex humano é 3 vezes maior que o córtex do chimpanzé, muito provavelmente porque nós conseguimos nos relacionar em torno de 150 pessoas, enquanto os macacos formam bandos de apenas 50 animais. Tá? Então, nesse sentido, existe uma série de teorias de como é que a gente se relaciona socialmente. Eu, por exemplo, tenho uma, eu chamo isso de redes de cérebros, brain nets. E eu tenho demonstrado no meu laboratório que se você usar sinais de vídeo, só feedback visual mesmo, você sincroniza os cérebros de múltiplos elementos, múltiplos indivíduos instantaneamente. Então a mídia, eu estou pondo no meu livro, você vai gostar disso, você conhece o Marshall McLuhan, né? Sim. Fui ler tudo que o Marshall McLuhan escreveu. E no Understanding of Media, que é um clássico dele, eu descobri que o Marshall McLuhan era o maior neurocientista da área de comunicação que jamais existiu. Porque ele previu exatamente isso sem saber nada do cérebro. No momento que a gente vai da comunicação oral, comunicação escrita, telégrafo, rádio, televisão, internet, filme, internet, nós estamos aumentando o poder de penetração de um sinal de sincronização dos cérebros. Então é por isso que hoje você tem grupos de Facebook cujos integrantes acham que esse grupo é mais importante do que o país onde eles moram. Então o Marshall McLuhan previu isso. Ele previu que os grupamentos sociais iam começar a fragmentar a sociedade, porque os grupos de interesse iam começar a se autorreferenciar, no momento em que houvesse um meio de mídia capaz de ser rápido o suficiente para sincronizar as pessoas na ordem de magnitude do funcionamento do cérebro. Então, quando se fala em sincronizar, não é apenas sincronizar nas informações, mas é em impulsos também. Então, é isso que eu estava te falando. Os caras da inteligência artificial prevêem que nós vamos ser clonados no computadores, o que é balela. O meu medo não é esse. O meu medo é que, pela capacidade de sincronização do cérebro humano e a capacidade de automodelação, que a gente chama de plasticidade, o meu grande medo é que a nossa imersão no mundo digital faça com que a gente assuma
as características do mundo digital, dos funcionamentos de computadores, e passe a emulá-las, passe a copiá-las. Essa série britânica Black Isso. As pessoas, eu não conheço, meus filhos falam muito disso, mas na realidade, e eu estou vendo isso, as pessoas estão cada vez mais se comportando como se fossem máquinas. E características que são analógicas, que são humanas, da condição humana, empatia, solidariedade, respeito à opinião alheia, né? Essas coisas estão desaparecendo. Essas coisas estão quase que sendo amputadas, porque nós estamos adquirindo um modo de operação que é cópia do sistema de funcionamento digital. Então essa nossa imersão contínua, né, 18 horas por dia, numa lógica digital, está moldando a nossa mente. Então esse eu conto no outro livro, no meu novo livro, né, porque eu tenho evidências experimentais, que isso eu posso reproduzir em macacos. Eu consigo mostrar que eu sincronizo o cérebro dos meus macacos no laboratório quando eu dou estímulos visuais comuns, uma informação comum, né, muito rápida. Então, o que o McLuhan fala, ele chama da mídia eletrônica, né, porque na época não tinha nada, né, mas ele viu a primeira eleição feita pela televisão nos Estados Unidos, né, com o Nixon e o Kennedy, e ele mostrou como você podia vender um candidato como o Kennedy, que não tinha experiência nenhuma, que não sabia nada de nada, mas como ele era fotogênico, bonito, casado com uma mulher da aristocracia. Suposto herói de guerra. Suposto, porque era ninguém fala que ele era filho de um dos maiores vendedores de álcool da época da proibição em Chicago. Foi assim. Foi, a família Kennedy fez a fortuna dela. Mas então, a mensagem, o meio, como diz o McLuhan, é a mensagem. E uma vez que essa mensagem entra no seu cérebro e no meu, e ela bate com os nossos preconceitos inerentes, com a nossa visão de mundo crua, ela cria um vírus. Ela infecta e ela começa a ser broadcast pelo cara que foi infectado. Então você começa a amplificar um grupo de indivíduos que pensa igual, monolítico. Todo aquele processo de efeito manada dos anos 20 hoje, ele é amplificado exponencialmente. Porque antigamente, você vai lembrar do cara, eu sempre esqueço o nome dele, o magnata da imprensa Hearst, né? Que dizia que ele fazia a história, né? Porque ele punha uma matéria lá no jornal dele, na verdade, ele inventava. Ele se inspirou na mídia brasileira. Mas o Cidadão Kane, o filme é sobre ele, né? William Hearst. Só que, veja bem, a matéria do jornal saía no dia seguinte, ela se espalhava numa velocidade muito pequena, quem não comprava jornal não via, ela não ia para o interior dos Estados Unidos, ela não ia, estava em Chicago, Nova York. Hoje, a mesma manchete cai no Twitter, cai no Facebook, ela se espalha instantaneamente por bilhões de pessoas. E você não sabe hoje o que é verdade e o que não é mais. Daí entra essa questão, você me alertou lá atrás, da influência de grupos americanos aí nas próprias redes sociais aqui, como uma forma de influência. Eu não tenho a menor dúvida, porque eles são muito espertos. Veja, a tradição, o movimento, lembra do movimento da cibernética, que começa depois da Guerra Mundial, com os casos do MIT, Norbert Wiener, Claude Shannon, muito famoso, que é o começo da inteligência artificial. Era todo financiado pelo Departamento de Defesa americano. Então toda a história dos algoritmos, a internet, a teoria do choque, aí que pega do livro da Naomi Klein, né? Que vem da psicologia lá, vem para ciências sociais e vem para teoria dos jogos, do John von Neumann, né? Que eram ninguém fala isso, mas todos esses físicos famosos daquela época, John von Neumann, Oppenheimer, do Manhattan, né? Eles eram todos consultores do Departamento de Defesa, depois da guerra. Então todos esses algoritmos de virtual, eu estou lendo um livro sensacional, estou esquecendo o nome do autor agora, onde ele fala que o Cold War, a Guerra Fria, foi a única guerra da história da humanidade que foi amplamente simulada e nunca realizada. Porque existiam milhões de simulações de cenários feitos pelos cientistas de computação do Departamento de Defesa para ver o que era para fazer. Ataca primeiro, espera o primeiro ataque, responde aos russos. Então essa guerra ele chama de Closed World Theory, a teoria do mundo fechado. Essas pessoas viviam numa bolha. E o mais interessante, essa bolha explodiu na Guerra do Vietnã. Quando surge a Guerra do Vietnã, o McNamara vira secretário de Defesa dos Estados Unidos,
E ele era um defensor dessa visão quantitativa da guerra, onde você mede tudo, quantifica. Falou, agora é a minha chance de provar que isso aqui é o futuro da indústria da guerra. Puseram sensores nas florestas do Vietnã para medir vinda de caminhões de transporte, de armamentos, só que eles estavam lutando com uma guerrilha camponesa, que andava no túnel embaixo da terra, que carregava as coisas nas costas. Os sensores não acharam nada. Quando tem a ofensiva do TET, né, os caras não previram o que ia acontecer, porque o sistema que eles desenvolveram de software, de máquinas, satélites, era para guerrear com um país com o mesmo poderio americano, que ia usar a mesma lógica americana de guerra. E eles não estavam brigando com uma potência nuclear, eles estavam brigando com, né, um monte de camponês. Histórico, né? Mas essa foi a demonstração, é o grande furo. Eu estou inclusive usando ele como exemplo. O outro foi agora a eleição americana. Todos os data mining, machine learning, expert systems, do New York Times, Washington Post, prevendo a vitória da Hillary. Então, mas que as pesquisas lá eram pesquisas tradicionais, pelo telefone e tudo? Pesquisas, sim, mas eram pesquisas que usavam algoritmos que olham para o passado. Então, isso é o Big Data, essa é a grande falácia do Big Data do mundo atual. O que os caras estão vendendo para você hoje em dia? Você está falando o seguinte, mas para que eu preciso de médico? Eu vou pegar toda a história da medicina até hoje, eu lembro do xadrez, pegar toda a história da medicina, criar um Big Data e usar um Machine Learning Algorithm para prever, dados os sintomas desse cara agora, o que é o futuro, qual é a doença dele que ele está tendo. O problema é que o futuro não é linearmente, o futuro é diferente. Olha só. Então tem indústrias sendo construídas nos Estados Unidos baseada nessa, para mim é uma religião agora, é a cultura da tecnologia no Silicon Valley, né? Onde o passado está sendo usado como métrica do futuro. Mas a analogia que eu gosto de fazer, que eu faço nas minhas palestras, é o seguinte, imagine que eu preenchesse um banco de dados de literatura só com os poemas e sonetos do Shakespeare. Eu nunca ia produzir Manuel Bandeira. Eu nunca ia produzir Goethe. Você pegar a economia, os economistas só conseguem entender os processos históricos cumulativamente. Isso. Então, quando você tem aqui uma revolução de ascensão de classe média para classe C e tudo, muda completamente a natureza da pessoa e os caras continuam pensando linearmente. Não, é incrível. Eu estava um dia aqui, um ano atrás, eu acho, um ano e meio atrás, eu fui numa entrevista aqui que me convidaram aqui na Record, e estava do lado de um cara que eu não conhecia, e eu comecei a contar, né, minhas viagens, ele contando, tá, e eu falei, né, uma das coisas que eu ouço fora do Brasil, assim, como é que nós vendemos a Vale do Rio Doce, né? A Vale valia 100 bilhões, nós demos por 5, 3, sendo que tem uma reserva de minério de ferro para 200 anos aí. Eu estava falando com o cara que foi o idealizador, o economista lá da Unicamp, que foi um dos caras que propôs, o cara ficou uma fera comigo, né? A gente não sabe se daqui a 200 anos o aço vai ser usado. Eu falei, não interessa. Como não sabe se o aço vai ser usado? Pode até não ser, mas o ferro é uma dos commodities mais óbvios, né, de dominação do ciclo industrial no mundo atual. Como é que a gente podia dar isso, né? Mas a lógica do cara era essa lógica do economista que pensa, você fala do cabeça de planilha nos seus textos, né? Eu tenho uma outra definição. É o cara que só consegue entender um sistema linear. Isso. Ele só vê a reta. Realidade complexa para ele. Uma realidade, um sistema complexo, adaptativo, autoadaptativo, esse cara não consegue nem olhar para ele. Porque todo mundo sabe, desde o Poincaré, no começo do século XX, no final do século XIX, os sistemas complexos são caóticos. E eles não são previsíveis, né, linearmente. Então, quando você fala com os economistas, alguns aqui no Brasil, o meu susto é esse. Eles falam como se o passado ditasse o futuro. Né? Eu acho que a área da ciência aqui que mais perdeu consistência aí, né? É só chavão. Bordão, né? Bordão. Bordão. E não existe, uma coisa que um economista americano me falou, da Duke, que é um colega meu, que eu achei muito, para um americano falar isso, eu achei muito chocante. Tem um grande amigo meu também, o John French, que é um brasilianista da Duke, né, que vem muito para cá, numa reunião nós lá três, ele falou assim, o problema da minha área da economia é que apesar de estar localizada nas ciências humanas, ela nunca fala do homem. Ela nunca se preocupa com o ser humano. Quer dizer, as pessoas nunca param para pensar que os seus números, a inflação, PIB, sei lá o quê, elas nunca param para ver sob o ponto de vista ótica do ser humano, que vai ser impactado pelos juros
escorchante, né, pela falta de investimentos sociais. E esse cara, nos Estados Unidos falando para mim isso, eu falei, eu não acredito, né? Eu tinha que estar ouvindo isso no Brasil, né? Porque a economia, se qualquer coisa, deveria beneficiar o ser humano. Né? E mesmo se você pensar só na ótica de construção de país, a mão de obra especializada, tudo aquilo que você vê como fator de construção de um país, você destrói aqui no momento, dizendo que vai construir. O que você fala nos seus artigos, que eu leio sempre, é exatamente o que eu penso. Nós somos uma das poucas nações que eu conheço no mundo, e eu já viajei o mundo inteiro, que tem um projeto de nação. E que quando você faz algo aqui no Brasil, o primeiro comentário que sai é denegrir o que foi feito aqui. Então a gente, no nosso caso, a gente deu o chute lá da Copa, o primeiro comentário que saiu, mas os japoneses fariam muito melhor. Os americanos fariam melhor, só que eles nunca fizeram, né? Que coisa. Não tinham feito, né? A mesma coisa, um brasileiro ganha um prêmio não sei aonde, aí, mas gente, tem algo errado aí, porque como é que pode um brasileiro ganhar? Né? Então, nós somos uma nação com um ethos de autoflagelamento, autodestruição, que eu nunca encontrei em nenhum lugar do mundo. É uma coisa muito... o Nelson Rodrigues, ele tocou só na ponta do iceberg. É uma coisa tão profunda, faz parte tão dramaticamente do nosso DNA, esse sentido de denegrir o que é feito aqui, que eu acho que talvez seja um dos únicos exemplos no mundo onde esse ethos coletivo influencia o próprio desenvolvimento do país, ou a falta dele. Né? Porque as pessoas falam, não, aqui não é possível, aqui não vai acontecer. E quando acontece, elas se recusam a ver os dados. Né? Eu tenho um gráfico no livro, aqui no Meio de Macaíba, onde eu mostro o crescimento do investimento da ciência e tecnologia no Brasil, que é uma marca assim, a partir de 2003. Estava assim antes. O governo Fernando Henrique Cardoso quase acabou as federais. Bom, sobe aqui, o investimento é exponencial o crescimento. As pessoas, eu mostro esse gráfico, as pessoas se recusam a acreditar que os dados são reais. A criação de uma realidade virtual pela mídia é uma coisa inacreditável. Mas é a minha tese. Uma vez que o cérebro é sincronizado por uma mensagem, pelo vírus da informação falsa, ele entra é como se caísse num buraco negro. Ele não sai mais disso. Então não há argumento lógico, não há fato, não há dado que remova do cérebro desse indivíduo aquela informação, porque ela faz um match perfeito com esse troço que eu chamo do ponto de vista do cérebro de cada um de nós. Cada um de nós, ao crescer, com as suas experiências de vida, tal, cria um ponto de vista do mundo, com os nossos preconceitos, as nossas visões positivas ou negativas. Né? Quando essa informação falsa de mídia vem e reforça esse modelo interno do mundo, você pode esquecer. Não há verdade, você revoga a lei da gravidade para justificar esse seu ponto de vista. Né? Agora vamos mostrar um pouquinho sim. Vai lá. Será que eu estou de novo aqui? Faz a grande virtual ali. Quando estão pegados e